Eu quero me apresentar porque às vezes tem pessoas que não me conhecem aqui. E meu nome é Davi, eu tenho 30 anos, sou casado com a Giovana, nós temos um filho, o Theo, de 3 meses. É uma bênção nas nossas vidas. Eu sou engenheiro civil, hoje atuando de forma autônoma. E aqui na igreja, eu e a Giovana, a gente é supervisor de célula na turma dos jovens, né? A gente supervisiona 3 células dos jovens. E de vez em quando me chamam aqui na frente para dar uma palavrinha e eu, mais uma vez, estou aqui na frente com o pastor André, dando essa oportunidade para mim. Amém? Para começar nossa palavra, e aqui em meio aos homens, aos irmãos, a gente tem uma situação que parece até que já é cansativo da gente ver, que é a questão da sociedade, nossa, dos dias de hoje. A gente vê como que a nossa sociedade brasileira, ela está quebrada. Como a gente consegue ver essa geração, que a gente vê muitos jovens que não aguentam uma pressão. Jovens que não suportam a pressão, como os jovens de, vamos colocar, 20, 30 anos atrás. Não é a mesma coisa. Parece que é um quebra-cabeça que está faltando peças nos dias de hoje. E a gente tenta ficar pensando, o que está faltando? O que pode ser? Qual a solução? Né? E a gente, às vezes, não quer enxergar exatamente qual é o erro. Porque é muito mais fácil a gente apontar um erro do que a gente falar, será que sou eu o erro? Será que é alguma culpa minha do que está acontecendo? E não só nos jovens, como eu disse, mas mulheres também, mulheres fracas emocionalmente. A gente vê mulheres isoladas em suas casas, e homens também, homens fracos, homens que não conseguem desenvolver nada em suas casas. Na história cristã do Evangelho, a gente vê Deus usando e ministrando na vida de homens, dos chefes de família, das casas, dos profetas, homens de autoridade, os reis. O Senhor ia lá de alguma forma ministrava, seja através dos anjos, seja através dos sonhos, seja através mesmo dos profetas, dos seus servos. O Senhor sempre estava tendo uma ligação forte com esses homens. E por muito tempo, o homem, ele acabou deixando de lado essa posição. O homem, ele acabou optando por sair dessa cadeira de autoridade. Por muito tempo, os homens foram largando essa responsabilidade, porque talvez podia ser um peso que eles não queriam mais, uma responsabilidade que talvez não queriam mais. E eles foram deixando de lado. E isso foi causando algo muito ruim na nossa sociedade, como resultado. Nas nossas vidas, principalmente na nossa cultura, na nossa sociedade brasileira. E é por isso que estamos aqui, nós precisamos reconhecer o nosso posicionamento novamente, reconhecer aonde que nós deixamos as nossas cadeiras vazias e retomar essas cadeiras, amém? Retomar as nossas posições, responsabilidades, olhar novamente para o que a gente deve fazer, deve realizar. E para isso, eu só enxergo de uma forma, quando nós estamos falando do Evangelho de Deus. Eu não vejo que a gente tem que pensar só no mais inteligente, ou no mais capacitado em seus estudos, doutorados. Eu vejo que nós precisamos de homens capacitados pelo poder do Espírito Santo. E esse é o tema da palavra, a pessoa do Espírito Santo. Amém? Em João, capítulo 16, versículos 7 ao 11, vai dizer: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém?
O que está acontecendo aqui nesse contexto? Jesus está falando para os seus discípulos, Jesus tinha já ressuscitado aqui. E ele estava falando assim: eu preciso subir aos céus, eu preciso ir ao Pai. Como promessa, ele já tinha falado, eu vou para o Pai. E ele fala, é para o bem de vocês que eu vou, porque assim eu vou enviar um conselheiro. Tem um outro versículo que eu não me lembro, mas ele fala assim, é um outro conselheiro, de um outro tipo, da mesma divindade. Este conselheiro será enviado para estar conosco. E é o que estamos nos dias de hoje. Existe um conselheiro em nosso meio. Este é o Espírito Santo. E ele é o que vai nos convencer do pecado, do erro, do que está de errado, do que estou fazendo de errado, dos pecados em minha vida, das cadeiras que eu me ausentei, dos lugares, das casas, da minha família, que talvez eu tenha me ausentado. É o Espírito Santo que só vai conseguir mostrar e revelar para nós, porque às vezes a gente não está conseguindo enxergar mais. A pessoa do Espírito Santo, para poder entender, nós sabemos que existe o Deus Trino, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, amém? Nós estamos falando de três pessoas, mas é de um Deus só. Às vezes pode ser difícil de entender para alguns, mas creia em fé, que é o único Deus. É o Deus onipotente, tem todo o poder, é o Deus onisciente, tem todo o conhecimento, e é o Deus onipresente, está em todo o lugar. O Deus Trino, ele centraliza a sua presença de três formas diferentes, como estamos falando, três pessoas. Jesus, ao ensinar os discípulos, em um dado momento, os discípulos estão com dificuldade e pedem ao Senhor Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus vai lá e fala, vocês orem assim, Deus Pai que estás no céu. Então nós entendemos que Deus Pai, ele centraliza a sua presença no céu, lá está o seu trono. Jesus, ele mesmo estava na terra, e a sua presença estava aqui na terra, mas ele foi enviado de volta para os céus, e lá está à direita do Pai, no trono de Deus. Então hoje, Jesus, o Filho, centraliza a sua presença à direita do Pai. E como o nosso texto base diz, foi enviado o Conselheiro, o Espírito Santo, e hoje ele centraliza a tua presença em nosso meio hoje. Ele está aqui conosco. 1 Coríntios 6:19 vai dizer, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Ou seja, o Espírito Santo ele quer habitar em nós, ele quer habitar dentro de nós, ele quer estar atuando o seu ministério dentro de nós, porque o seu ministério é tirar o pecado, tirar aquilo que não está de acordo de dentro de nós, nos mostrar e nos revelar aquilo que não está certo. O primeiro ponto nós vamos aqui o que é então o Espírito Santo? Nós entendemos que ele é uma pessoa, ele não é um objeto, ele não é uma energia, ele não é uma conspiração, ele é uma pessoa. E quando falamos em pessoa, nós entendemos que uma pessoa ela fala, ela deseja, ela tem os seus sentimentos. E entenda, o Espírito Santo ele tem isso também. Nós não podemos ignorar esse fato de que o Espírito Santo ele precisa de relacionamento. Nós não podemos ignorar que o Espírito Santo precisa conversar conosco. Uma vez, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nós somos selados pelo Espírito Santo em nossos corações. Nós temos Ele habitando ali dentro de nós a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus. E Ele está ali atuando em nós. Efésios 4:30 vai dizer, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha que o início do versículo, não entristeçam. Como nós estamos dizendo, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem a vontade, ele tem o desejo de estar conosco, ele tem a vontade de ter a atenção nossa.
Ele tem a vontade de se relacionar conosco. Tiago 4:5 diz que ele anseia constantemente ele quer conversar, constantemente ele quer se relacionar, e que ele tem fortes ciúmes por isso. Esse ciúmes não é um ciúmes carnal como nós humanos, ele é um ciúmes santo, se é assim que a gente pode dizer. Então ele sente essa vontade de estar conosco, conversando, sentado à mesa, quando você está sozinho, quando você está dirigindo o seu carro, às vezes você está ali curtindo um som, preste atenção, você já reparou se aquilo é um momento bom para você estar conversando com o Espírito Santo, estar ouvindo mais da voz dele, do que ele tem a dizer para você? Amém. A gente leu Tiago 4:5, que ele tem fortes ciúmes. Vamos colocar como exemplo, se você tem algum amigo, alguém que você gosta muito, mas essa pessoa não dá abertura para você. Já aconteceu isso com você? Quando você tem uma pessoa que você tem uma forte admiração, só que aquela pessoa não dá uma abertura para um diálogo, você vai ficar o quê? Vai ficar feliz? Não, você vai ficar triste. Você vai falar assim, por quê? O que eu posso fazer? O que eu posso falar? Será que eu não falei do assunto certo? Será que eu não falei do assunto que ele não gostava? Da mesma forma, o Espírito Santo, ele se sente travado, ele se sente como uma porta fechada, onde nós não damos abertura para ele falar, muito menos para ser ouvido. Então nós temos que ter mais valor à pessoa do Espírito Santo. 2 Coríntios 13:14 vai dizer: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Em outras versões, o apóstolo Paulo vai estar dizendo sobre a profunda amizade do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa que na Bíblia mostrou as fortes experiências com o Espírito Santo. E ele fala, imagina nós termos a profunda amizade com aquele que é o Espírito Santo e que obtém o poder para edificação da igreja, para edificação dos homens, do ministério dos homens, aquele que tem o domínio para capacitação das famílias, da sociedade, daquele que está entre nós. Imagina se nós, todos nós homens aqui, fôssemos profundamente amigos do Espírito Santo. Imagine o quanto nós poderíamos causar um impacto na sociedade, um impacto nas nossas famílias, seja no seu trabalho, por onde você for. Imagine o quanto você não poderia fazer mais do que hoje faz. Amém? Então talvez você esteja me perguntando, Davi, mas se o Espírito Santo é o Deus Trino, é a Trindade, eu já não estou falando com Ele já? Eu já não tenho orado a Deus, e já que Ele é Deus Trino, já não oro para os três juntos? Veja bem, quando estamos fazendo nossas orações de petições, nós estamos nos direcionando a Deus Pai, aos nossos pedidos. Mas quando nós nos relacionamos com referência às orações de louvor, adoração, comunhão, isso é para os três. Nós podemos orar para Deus em certo momento, nós podemos orar a Jesus a certo momento, nós podemos orar ao Espírito Santo a certos momentos também. Amém? Romanos 8:26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você já pensou que o Espírito Santo ele está intercedendo quando a gente não sabe o que dizer em nossas orações? O Espírito Santo está lá intercedendo por nós, e a gente nem sabe às vezes de como nós temos orado talvez pela sua família, e você não está encontrando formas, não encontra mais palavras, não encontra mais o que eu posso fazer, mas entenda, o Espírito Santo está lá com você. O Espírito Santo está do seu lado, está ali te apoiando, te auxiliando, intercedendo ao teu favor, para que aquilo não morra, para que o seu casamento não acabe, para que o seu serviço, para que você tenha novas oportunidades,
para que você consiga vencer os desafios, até mesmo o seu pecado que você tanto tem orado para vencer. O Espírito Santo tem ali te auxiliado, tem te apoiado. E nós temos que dar o valor a essa obra do Espírito Santo. Nós temos que dar o valor ao poder do que Ele está fazendo por nós. Amém? Portanto, valorizamos e cultivemos a amizade com o Espírito Santo. E o que Ele faz mais? Ele veio para, como eu disse, nos auxiliar. Ele é um guia. Ele é um guia que nos ajuda em toda a obra de Deus e a compreender o coração do Pai. Ele é o nosso Paracletos. Você pode repetir essa palavra, Paracletos? Isso, Paracletos. Alguém conhece esse significado? Ele é uma palavra grega que faz referência ao Espírito Santo. E qual o significado? É aquele que vem ao nosso lado como uma via paralela, aquele que está do nosso lado e é o nosso ajudador. Imagine que você foi viajar, imagine que você foi para um lugar onde você nunca foi, para a Europa, vamos colocar um exemplo, e você precisa de um guia. O guia vai lá e vai te mostrar os melhores caminhos, os atalhos, talvez os melhores hotéis, os lugares para você ir, para aproveitar, visto que eu só tenho uma semana, preciso aproveitar ao máximo. Esse guia vai dar as melhores orientações para você. O guia vai te mostrar os caminhos certos, para você ir, para você não perder mais tempo. Certo? Esse é o papel do guia, de sempre estar te guiando. João 16:13 vai dizer: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Então o Espírito Santo, como guia, ele está ali disponível para te dar as melhores opções, para te dar as melhores orientações. E quantos de nós não temos acessado esse algo que é de graça, o Espírito Santo que é de graça? Não tem um valor a ser pago, não tem algo a ser pago. Ele está ali pronto a falar, pronto para te orientar, pronto para te dar as melhores diretrizes, o caminho certo a seguir, as próximas etapas, talvez na sua empresa, no seu serviço, na sua célula, no seu ministério de vida, no seu casamento, na sua casa. O Espírito Santo, ele tem tudo com ele para nos falar, para nos revelar. Eu quero trazer uma prática aqui, o Dimas está com o pano. Eu quero 4 pessoas. Quem que vem aqui na frente comigo? Boa, Gu. 4 pessoas. Isso. 2 vão ficar vendados. Quem que aceita? Pode. Cadê o staff? E aquele fundinho bacana que você sempre faz? Coloca ele aqui, ó. Vem cá. Pode ir vendendo, vira para cá. Isso, fica aqui. Tá certo. Pode virar. Então nós temos aqui 2 pessoas que nós vamos colocar como exemplo. Vou deixar assim, isso, fica assim. Um deles tem o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo. Um deles tem o Espírito Santo. E um deles tem um amigo conhecido. E Deus pediu para eles pegar um copo d'água no bebedouro e trazer para o altar. Pediu para os 2 fazerem isso. Então, o Espírito Santo, ele pode guiar do jeito que ele quiser,
porque Ele tem todo o poder. Mas o amigo dele, desse aqui, ele é limitado. Ele não pode encostar, ele só vai poder sussurrar para guiar. Não pode encostar nele, mas o Espírito Santo pode o que quiser. Então eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Não, só ele, só esse aqui, só esse aqui. O Espírito Santo quer fazer com todos. É. Não ia deixar um só, né? Não pode encostar, não pode encostar. Isso, não pode encostar. Amém, amém. Uma salva de palmas para todos. Vou liberar o Rogerinho. Tá liberado, Rogério. Tá liberado, pode sentar. O Espírito Santo, o que ele é nosso? Nosso guia, nosso ajudador, nosso auxiliador, nosso conselheiro. Olha o tempo que o Rogério levou. Até desvendado ele demora. Brincadeira, Rogério. Olha o que a gente está perdendo. A gente leva muito mais tempo. A gente leva muito mais dificuldades. O Rogério ficou ali, ó, no zigue-zague para não trombar com os obstáculos da vida dele. Enquanto o Espírito Santo já sabia os caminhos, os trajetos, os atalhos, já foi guiando ali, representando o servo de Deus. É por isso que nós temos que dar um valor especial ao Espírito Santo e ao que Ele tem para fazer nos dias de hoje para nossas vidas. Não existe ninguém que deseje mais que o Espírito Santo o seu melhor. Não existe. A sua mãe, o seu pai, a sua esposa, seus filhos desejam o melhor para vocês, mas o Espírito Santo consegue desejar muito mais. Ele quer o seu sucesso, Ele quer a sua melhoria, Ele quer o seu desenvolvimento, mais do que ninguém. Acredite, o Espírito Santo quer mais do que ninguém. Que você consiga vencer na vida, que você consiga largar os pecados, que você consiga ter um casamento bom, um casamento do qual Deus desejou para você. Que você consiga ter os relacionamentos com o seu filho ou com a sua filha, que talvez você tenha um relacionamento quebrado. O Espírito Santo deseja mais do que ninguém, que você consiga acessar o melhor de Deus para nós. E o que tem nos afastado a gente do Espírito Santo? É o pecado. O pecado tem afastado. O pecado afasta a gente da presença do Deus Trino. Nós homens, nós somos mais orgulhosos. Nós temos um coração orgulhoso, teimoso. Queremos tudo do nosso jeito, não é verdade? Nós queremos tudo do nosso jeito. Queremos resolver as coisas com a força do braço. É a nossa primeira opção, a força do braço. E mesmo quando não dá mais, a gente quer a força do braço. É mais fácil, está mais perto, custa menos. É a força do braço. Eu quero pegar aqui 2 exemplos de passagens e um testemunho. O de Marta e Maria, está lá em Lucas 10, versículo 40 e 42. Marta e Maria são 2 irmãs,
E elas recebem Jesus em sua casa. Versículo 39, falei 40, 39 a 42. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Veja, a presença de Jesus estava na casa, certo? Uma escolheu estar ali ouvindo Jesus, e a outra escolheu fazer o serviço da casa, e Jesus estando lá, e ela sabendo que Jesus estava lá. Talvez a nossa visão, ela já esteja de uma forma corrompida demais, quando Jesus está se apresentando em nossas vidas. Quando Jesus quer se revelar a nós, talvez a gente já não esteja mais como Maria, e sim como Marta, não sabendo mais o momento certo de parar e ouvir a voz de Deus, não sabendo mais o que fazer nos momentos que Deus está ali se apresentando, não sabendo como fazer, como se comportar diante da glória de Deus. A visão de Maria era: Jesus está na casa, vamos trabalhar mais. E a visão de Maria é: Jesus está na casa, vamos parar e vamos adorá-lo. É diferente. Como a gente tem perdido essa sensibilidade, perdido a sensibilidade de Deus, do Espírito Santo, perdido a sensibilidade da sua palavra, dos louvores, da adoração. Nós temos perdido a sensibilidade espiritual de saber o que fazer. Nós homens, que somos os guias de nossas casas, que nós temos que guiar as nossas esposas e filhos, a gente tem perdido a sensibilidade, a gente não sabe mais o que fazer a próxima etapa. Estamos perdidos e precisamos da ajuda do Espírito Santo. Cuidado com a força do seu braço. Quero ler um testemunho do pastor Ebi Uber. Apesar de ser um pastor, vai servir para todos nós o testemunho dele. Ele diz lá no seu início do ministério dele, ele se reunia com uma quantidade de 10, 15 pessoas. E eles oravam e pregavam bastante sobre o Espírito Santo. Eles iam ao monte, oravam, e todos os dias estavam fazendo sempre alguma coisa. E a igreja, ela começou a despontar, começou a crescer de forma exponencial. De repente já tinha 50, de repente já tinha 70, na próxima semana já tinha 100. E eles estavam maravilhados com o momento da igreja deles. De repente o crescimento que era tanto foi diminuindo. Vinha um ou dois, ou uma semana não vinha ninguém. E o pastor Ebi Uber fala que ele ficou angustiado com aquilo, e numa noite ele decidiu orar e falou: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Eu sei que o Senhor não vai falhar com nada, então eu sei que a falha está sendo minha. O que eu estou fazendo de errado com a igreja? E ele pediu, naquela noite, orando ao Senhor antes de dormir. Então, num sonho, ele viu o seguinte: ele estava num barco com águas cristalinas, ele enxergava o chão, e eram muitas águas, e também havia muitos peixes que seguiam, que estavam ao redor dele, e ele diz que as próprias águas iam empurrando o barco, onde ele estava, e não tinha remo, não tinha motor, não tinha nada, as próprias águas moviam o seu barco, e os peixes seguiam ele, ele falava que o sonho era algo maravilhoso que ele estava vendo. Só que de repente as águas começaram a baixar, e elas não paravam, e baixavam, até que ficou em terra firme. Os peixes, que eram tanto, começaram a pular para cima dele, ele não sabia o que fazer, de forma que era tantos peixes que era algo angustiante, sufocante, ele diz. Até que então ele acorda.
a revelação que ele teve de Deus é que as águas cristalinas, os peixes, onde era tudo maravilhoso, era o início do ministério. E que quando o crescimento da igreja, e ele foi deixando de lado de pregar sobre o Espírito Santo, ele foi diminuindo a frequência das ministrações ao Espírito Santo com a igreja, as águas foram abaixando. As águas era o próprio Espírito Santo, e o Espírito Santo conduzia o barco, o Espírito Santo trazia os peixes, que eram as pessoas, o Espírito Santo fazia tudo, e aquela água foi abaixando, abaixando, abaixando. E então ele entendeu que ele tinha errado com o Senhor, e que ele estava em falta com as ministrações, com o poder do Espírito Santo, que é todo o poder, é a edificação da igreja de Cristo, é o Espírito Santo, não só da igreja, mas das famílias, das pessoas. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos receber dele, nós precisamos, porque ele traz os pensamentos do Pai, ele traz os pensamentos do reino, ele traz as estratégias, o que fazer, vem tudo dele. Ele é o nosso conselheiro, é ele quem está hoje ao nosso redor, e nós temos deixado ele de lado. O poder do Espírito Santo não é destinado só para pastores para conduzir as suas igrejas. O poder do Espírito Santo é destinado para todos nós, cada um de nós. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para guiar nossas casas, para guiar as nossas empresas, para guiar as nossas células, para guiar um pequeno grupo, não importa. Tudo que nós fazemos, precisamos do Espírito Santo, da sua capacitação e do seu poder, do enchimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Isaías também é um outro exemplo. No início do seu ministério, em capítulo 6, versículo 1, vai dizer: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Aqui existe uma chave nesse versículo. Ele começa no ano que o rei Uzias morreu. Nós precisamos entender quem foi o rei Uzias. Rei Uzias, ele foi um jovem que com 16 anos ele já se tornou rei. Reinou por 52 anos, muito tempo ele reinou. E o rei Uzias, ele foi um jovem que ele foi aprovado por Deus. Ele fazia todas as coisas que o Senhor estava aprovando. Então ele começou a crescer, a se desenvolver, a conquistar territórios. Todos os inimigos ele foi lutando e vencendo. O Senhor estava com o rei Uzias. Ele tinha os melhores exércitos, ele tinha os melhores chefes de famílias, ele tinha os melhores carros e equipamentos ali, os melhores cavalos, as espadas, tudo ele tinha. Só que, um dado momento, algo aconteceu com o rei Uzias. 2 Crônica 26:16. Vai dizer: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O que quer dizer aqui? Rei Uzias, após se tornar muito poderoso, e com seu orgulho ele quis queimar incenso, mas o queimar incenso era destinado somente aos sacerdotes, uma função consagrada somente a eles, do qual se alguém que não era dos sacerdotes quisesse queimar, era algo considerado como pecado, que foi infiel ao Senhor. E o rei Uzias, ele cometeu essa infidelidade, e ali, naquele momento, uma lepra apareceu nele, e depois de um dado tempo, ele teve que se afastar. Depois de um tempo ele morreu, de lepra. O coração dele, no seu orgulho, já estava leproso, e só depois de um tempo foi se revelar exteriormente. Mas o coração do rei Uzias, com seu orgulho, já estava ali, todo danificado. E os nossos corações? Como que os nossos corações estão?
Como eu disse, Reusias, ele se perdeu no orgulho. Ele era um rei poderoso, estava fazendo o que o Deus aprovava. O que a gente pode colocar isso para nós? O que o orgulho tem tirado de nós? O que o orgulho tem tirado de nossas famílias, das nossas proximidades, dos relacionamentos bons? Às vezes o orgulho tem tirado do nosso meio. Os relacionamentos que poderiam frutificar, que poderiam trazer algo bom mesmo para você, para sua família. Às vezes o orgulho tem tirado isso. Às vezes o orgulho tem afetado ali os seus negócios, o jeito que você trata as pessoas e você não tem percebido. Porque o pecado ele cega, você não percebe. O pecado ele não se revela para você. Você está ali com orgulho no coração, mas você não aceita que alguém disse que você é orgulhoso. E assim foi a queda do rei Uzias. Só que a passagem de Isaías, da qual eu peguei, é para dizer que no ano que o rei Uzias morreu, Isaías teve uma revelação do Senhor. Da mesma forma, imagine se o rei Uzias do seu coração morrer, você pode ver a revelação de Deus para a sua vida. Quando o rei Uzias do seu coração, seja lá o que for, orgulho, ou alguma outra área que está afetada pelo pecado na sua vida, morrer, talvez você tenha uma revelação de Deus na sua vida, que pode mudar a sua vida, que pode transformar a sua vida, que pode causar uma reconstrução, como nós tivemos a pregação de ontem, uma reconstrução na sua vida. Imagine se o rei Uzias morrer para você. Imagine se você matar o rei Uzias de uma só vez. Amém? Você quer saber como fazer para arrumar a sua família? Comece arrumando a sua própria vida. Organize sua vida. Organize a sua vida particular. Limpe o seu coração, perdoe as pessoas, perdoe quem tem que ser perdoado. O perdão, ele não é uma humilhação, ele é uma libertação. O perdão é uma capacitação para receber o novo de Deus. O perdão, ele não é para te humilhar, para dizer que você é fraco ou algo do tipo. O perdão é muito mais que isso. O perdão é uma chave para você acessar o novo, do que Deus tem para você, do que Deus planejou para a sua vida. A falta de perdão te trava, a falta de perdão te segura, é como um peso nos seus pés, que você não consegue correr quando deveria correr, você só consegue caminhar o seu trajeto vagarosamente, porque tem um peso ali na sua alma, da qual você precisa se libertar, da qual você precisa soltar, porque aquilo não te pertence mais, só que você está segurando para você. Organize as suas finanças, pague as dívidas, pague o que não está certo, libere as pessoas, saia dos vínculos e ligações mundanas que desagradam a Deus, pois o que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós não podemos brincar, nós estamos falando com homens, certo? Nós não podemos brincar. Não podemos mais achar que aquilo não é nada demais. Se Deus fala uma coisa, é aquilo e pronto. Nós homens temos uma responsabilidade. Quando a carnalidade ela se torna algo comum, a gente começa a ver os absurdos caminhando à nossa frente. E nós já temos visto absurdos. Nós homens devemos assumir maiores responsabilidades, porque existem jovens que estão esperando referências, e jovens meninos dificilmente vão ter referências nas mulheres, eles querem ter uma referência de homem também. Só que os homens de hoje têm que assumir a sua posição, têm que aparecer e não se esconder. Tem que mostrar a cara, se unir aos demais,
se unir aos poucos, porque hoje são poucos que se apresentam, que se colocam à disposição, que dizem como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor. Esse é o nosso tempo, esse é a nossa geração. O tempo da gente fazer algo é agora. O tempo da gente surtir algum efeito através de nós é agora. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer semana que vem. Nós não sabemos, pode acontecer alguma coisa, algo. Nós não temos controle. É por isso que nós temos que fazer alguma coisa de bom, algo de honroso, algo de valor, algo de homem. Amém? Eu estava pesquisando uma tabela que eu não encontrei, mas existe uma tabela em porcentagens do tamanho da influência de cada um na sua casa. O filho, ele tem 5% de influência na sua casa para influenciar os seus pais. A mãe, ela tem algo em torno de 15% para influenciar o marido e os seus filhos. Vocês sabem a porcentagem do homem? Alguém chuta? É algo em torno de 80% de poder de influência na sua casa. Para poder falar, quando o homem diz é por aqui, a influência dele é enorme e todos vão seguir, então é por aqui. Esse é o poder e a autoridade que foi destinada ao homem. É que foi destinada para nós. E nós, como os cristãos, nós temos que honrar o que Deus deu para nós, porque isso foi um presente de Deus, isso foi algo que Deus decidiu dessa forma, será dessa forma. Os impactos da ausência paterna na sociedade, os problemas emocionais e comportamentos dos jovens, as dificuldades nas escolas, nas faculdades, os comportamentos dos meninos e meninas, por causa da falta da presença do pai, a vulnerabilidade social, tudo porque um homem, em algum momento, não se assentou no lugar que deveria se assentar. Quero pedir para o louvor já estar se preparando. Existe uma história dos elefantes da África do Sul. Isso aqui eu ouvi do amigo Douglas. No Parque Nacional da África do Sul, elefantes estavam se multiplicando e quebrando o equilíbrio do ecossistema. Então, os organizadores levaram os machos jovens para um parque distante. Lá, outros animais começaram a aparecer mortos, inclusive os rinocerontes, de uma forma que ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Por meio de câmeras, eles viram que aqueles elefantes jovens que foram levados para lá, eles estavam matando os outros animais. Então, ela não era a cadeia alimentar natural, mas detectou-se que aqueles elefantes perderam o controle, atacando animais que estavam fora da sua rota de colisão. Qual foi a solução ali? Os pais daqueles elefantes foram levados àquele novo ambiente para junto com eles. Qual que foi o efeito? Os elefantes novos, os mais jovens, mudaram totalmente seu comportamento. Imediatamente, eles pararam de matar os outros animais, por causa da presença dos elefantes mais velhos. O que a presença de um pai não impõe em suas casas? É só a tua presença, não precisa nem falar nada às vezes. A presença de um pai já consegue impor um respeito, uma ordem, uma organização, uma disciplina. Os grandes avivamentos, eles surgiram com homens que se posicionaram na história. Se posicionaram e conseguiram atingir um coração do Espírito Santo através da oração. Temos ali avivamentos, até mesmo o Pentecoste, o avivamento do país de Gales, o avivamento do despertar dos Estados Unidos,
Aqui mesmo no Brasil nós já vivemos um avivamento, o avivamento da Rua Azusa também é outro avivamento. Todos têm o quê? Pequenos grupos, principalmente homens que se posicionaram em oração. Eles reconheceram o seu posicionamento, reconheceram que podiam fazer algo, reconheceram que havia uma porta de acesso ao poder do Espírito Santo. Esses que causaram o avivamento, quais foram os impactos? Naquela região, naquela nação, transformação moral e espiritual, impacto na cultura e na política, impacto no comércio, no trabalho, nas empresas, impacto na educação e na saúde. Será que nós estamos precisando disso ou não? Nós homens precisamos assumir nossas posições, nossas cadeiras de autoridade que são destinadas para nós, não são destinadas para os, às vezes para quem a gente está imaginando. A gente fala assim, deixa para a próxima geração. Não é isso não. Ainda é tempo para os homens de hoje fazer alguma coisa do qual somente eles podem fazer. Quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Ele já está entre nós. Esta noite, nós teremos a chance de orar ao Espírito Santo. Nós teremos a chance de falar com o Espírito Santo, de fazer uma oração forte ao Senhor. Se você quiser colocar de pé já, e peço para que você já esteja pensando no que o Espírito Santo já começou a conversar com você, o que o Espírito Santo já começou a levantar ideias em você, o que o Espírito Santo já começou a trazer de volta os pensamentos e o que Ele gostaria já de fazer há muito tempo, que você tem deixado isso de lado, que você tem diminuído a voz dEle, e Ele tem pedido a você há tanto tempo. Hoje será um dia do qual você poderá ter a oportunidade de mudar a trajetória, mudar a sua trajetória, o jeito que está indo, o jeito que está seguindo. Esta noite você poderá se render ao poder do Espírito Santo, ao enchimento do Senhor nas suas vidas. Amém?